Muito boa noite. O evangelho de hoje está no livro O Evangelho segundo Mateus, psicografia de Chico Xavier, Evangelho por Emmanuel. Estamos aqui na página 541, a mensagem Atendamos ao Bem. Em nosso sistema de datação, está aqui marcado o dia 9 de janeiro, do livro Fonte Viva, mensagem 137. Então, é o momento final, o momento final ali do Evangelho, próximo à crucificação. Jesus no Getsemane, junto com os discípulos, em oração e preparação para o grande enfrentamento dos testemunho final ali. E aí a frase no Mateus 25:40 diz: Em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então, a recomendação do Cristo, uma recomendação para que possamos estender o bem àqueles que mais precisam. Uma mensagem curta, mas bem profunda aí do livro Fonte Viva, Teresa, onde ele começa assim dizendo que não só por palavras, não apenas pela crença, pelos títulos, não a profissão de fé, não basta ajoelhar, não basta seguir tal ou tal teologia, não basta participar de debates, pregações ou cultos fantásticos. Não. Mas antes, pelo fazer e pela amorosidade. Então, Emmanuel destaca que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, que explica e desenvolve, valorizam muito a atitude de amor e menos o discurso, menos as palavras, as promessas e mais a atitude real de amor, como o caso aí do samaritano, que ele vai aproveitar também uma das mensagens. Então, Riva, a frase é assim, que nossa ligação com Cristo, essa comunhão com a divina luz, não depende da crença do indivíduo, nem como ele interpreta o texto sagrado, mas depende antes da bondade, não é? Depende da amorosidade. Jesus não se importou com a maneira de cada um crer, antes ele se importou com a bondade humana. E aí conclui Emmanuel, ele diz assim, ó, Jesus afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome a um dos pequeninos será sempre considerado no alto como uma oferenda de amor endereçada a ele próprio. Então, o convite aqui de Emmanuel para que possamos atender ao bem, atendamos ao bem. Vamos para a próxima, Kátia e Maria Santos, na intimidade doméstica. Aqui ele traz a questão, a lembrança do samaritano, uma passagem que Lucas é quem trata, não está em Mateus. Mesmo assim, ele contou a breve história do samaritano, tá? Aquele viajante que encontrou um ferido anônimo e parou a sua viagem para auxiliar, para estender a mão, para curar as feridas, levando até uma hospedaria, bancando uma pensão para que ele se recuperasse.
esquecendo a sua própria conveniência, sem fazer muitas perguntas. Aí Emmanuel diz assim: geralmente nós pensamos na parábola, primeiro nós como samaritanos e os outros como pessoas caídas. Mas o que Emmanuel diz aqui é que nós geralmente aplicamos essa parábola aos outros, sabe, Riva? A caridade aos de fora, assim, a quem procura a casa espírita. Mas nós temos os caídos dentro de casa. E, então, aqueles que estão, não caíram de Jerusalém para Jericó, mas perderam a fé na desilusão, na dor, tá? Na esperança, muitas vezes vítimas da obsessão espiritual, ou dos equívocos, dos erros, ou da tristeza, do abatimento, ou até da provação mesmo, dentro de casa. E aí conclui Emmanuel. Ele fala assim: olha, nós julgamos que a parábola do bom samaritano produzirá efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la em nossa intimidade doméstica, compreendendo e auxiliando os parentes e amigos próximos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Isso os antigos já falam assim, ó, a caridade é dentro de casa mais, né? Não foi à toa que Deus reuniu ali a família. Precisamos nos acertar. No final do ano, houve a distribuição das cestas básicas das famílias e nós discutíamos a respeito das dificuldades com o pessoal assistido, o desespero de alguns, a agressividade de outros, a incompreensão. Naturalmente, é, com uma redução do ânimo na tarefa. E aí chega uma mensagem como a próxima, que é uma mensagem chamada Ante a Família Maior. A família maior são os nossos irmãos, filhos de Deus, que estão encarnados num trabalho desse social, tá? Aqui nós temos pessoas trabalhadoras de casas espíritas e que lidam no setor social, na sopa, no farnel, na distribuição, e conhece bem essa realidade, tá? Então, esse, essa mensagem, ela está no livro Estude Viva. O número é o 10, capítulo 10. Então, Riva, ele convida assim que devemos refletir, nós que somos os saciados, que temos razoável saúde e nutrição, para a gente refletir nos irmãos que a penúria vergasta, naqueles que estão, não é, em situação de insegurança alimentar e dificuldades várias. E que não devemos fazer comentários ou considerações de natureza inferior, tá? Várias pessoas, nós próprios, né, assim, tipo, facilmente a gente abre a boca e critica. Ah, é o vício da pessoa pedir. Ah, eles não entendem as regras e alguns chegam com mau cheiro, né? Ou alguns bagunçam o banheiro todo, não sabem usar um banheiro, deixam rastro de tudo isso aí. Mas a Emmanuel fala, não permitas considerações menos felizes, porque para eles nós somos seus tutores e somos uma esperança. Muitos chegam agressivos, talvez inseguros, em desespero. Será que vão receber alguma ajuda? Outros trazem vícios ou delitos e carregam vários problemas, né? Desiludidos, né?
desdita, enfermidades, tristezas, desilusões que não conhecemos. E nós somos quem, então? Nós somos, né, os companheiros que Deus usa como instrumento para estender o bem, Maria, para estender as mãos, tá? Então, Emmanuel, inclusive, fala assim, olha que existe a dor de pedir, tá? Existe a dor de pedir, de passar por cima da vergonha, assim, de ter que pedir uma cesta básica ou menos. Então, Emmanuel lembra que nós não somos chamados a resolver-lhes todos os problemas, apenas dar uma ajuda, uma migalha de amor. Nós não temos a obrigação de resolver todo o problema, apenas prestar um auxílio, não é, Riva? Como um peregrino sedento que recebe um copo d'água para seguir adiante. Então, Emmanuel dá um exemplo aqui. Ó. Um pede uma frase de bênção, né? Um Deus te abençoe não custa nada. Um sorriso de apoio, outro mendiga um gesto de brandura, de compreensão, além do pedaço de pão. Então, podemos lembrar de Jesus, que falou assim: em verdade, tudo aquilo que fizeste a um menor desses pequeninos é a mim que eu fizeste. Muito boa noite, Iranei. Vou passar aqui pelo chat, tá? Boa noite. Hoje nós estamos sem áudio, sem vídeo, aliás. O áudio tá bom. Feliz aniversário para nosso amigo Caê. E vamos dar sequência aqui. Bom, a próxima mensagem entra na questão ali do anúncio da traição de Judas. Jesus anuncia que alguém trairá. E os apóstolos, bom sucesso, os apóstolos preocupados começaram a perguntar: por acaso sou eu, Senhor? Acaso sou eu aquele que vai, né? Porventura sou eu? Então, a mensagem perante Jesus está no Palavra de Vida Eterna, capítulo 12. Perante Jesus, ou um comparativo assim, nós e Judas. Nós e Judas. Né? Então, nós julgamos Judas, incriminando Judas, queimamos o Judas. Eu acho que isso não existe, mas antigamente tinha a queima do Judas, não tinha? Eu não sei se tinha lá em Tororó, hein, Kátia? Tem lá no interior. Não tem? Pois bem, por que que ele vendeu por 30 moedas o divino amigo, né? Aí Emmanuel fala assim, olha, ele vendeu à vista e nós vendemos a prestação, viu, ao longo das existências. Então, ele fala assim, olha, é bom refletir sobre a nossa própria negação, nossa defecção. Defecção, eu li, é deserção, abandonar um compromisso. Você tem um compromisso e abandona, tá? Deserção, defecção. E vários desvairamentos ao longo das existências, inclusive a própria, tá? Então, em defesa de Judas, Emmanuel fala assim: talvez ele teria cedido a uma paixão política, tá? É comum e é fácil ceder a paixões políticas, sendo enganado pelos grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado um Jesus emancipador de sua terra, um general triunfante, tá? E apenas depois da desilusão dolorosa da cruz, ele teria assimilado toda a verdade, não suportou, interrompendo a vida física.
Mas nós, aí, Emmanuel, aí a pergunta de Emmanuel dói, viu? E nós, quantas vidas temos vendido ao preço de nossos desvairamentos? Aí ele vai citando assim, nos prédios da vaidade e do orgulho, nas exigências de prazer egoísta, nas tiranias da opinião, na crueldade, na caça da fortuna, indiferente a quem precisa, na rebeldia destruidora, no esquecimento dos deveres, no aviltamento do próprio trabalho. E aí conclui Emmanuel, devemos meditar nos nossos erros, em nossas responsabilidades e débitos para com a vida, em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo. E teremos força para desculpar as faltas do próximo, perguntando no ânimo do coração: porventura, Senhor, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu? Lembrou a princesa no espelho: por acaso existe alguém mais bela do que eu? Né? Por acaso existe alguém mais ingrato para contigo, Senhor, do que eu? E aí conclui Rita, Ivana. E aí Jesus responde: sim, aquele que mergulha a mão comigo no mesmo prato, esse me entregará. Aquele que mergulhou a mão na mesma tigela era Judas, que depois abandona o grupo. E aí, no livro Vinha de Luz, capítulo 104, Emmanuel comenta nos mesmos pratos. E é uma mensagem que o resumo dela é o seguinte: a traição, a decepção vem, tira o amigo, vem de dentro da intimidade, tá? Então, na vivência do evangelho cristão, todos que viverem o evangelho seriamente vão passar por isso, particularmente quando trabalhando numa casa espírita com grupos, né? Então, dificilmente um ataque do estranho poderia provocar o calvário doloroso de Jesus. Os juízes do Sinédrio, os acusadores gratuitos. Era preciso que alguém da intimidade fraquejasse, porque a ingratidão não é planta de campo contrário. A frase de Emmanuel: a ingratidão nasce no terreno próprio, ali onde você habita. O infrator mais temível é sempre o amigo transviado, leviano ou irmão indiferente, tá? Então, quem tem grupo, participa de grupo, sabe disso. A pessoa chega, é bem acolhida, se integra, recebe atenção, recebe oportunidades. De repente, a pessoa começa a criar problemas, e às vezes são problemas tão sem solução que acaba afastando da tarefa, né? E abandonando o compromisso que tinha com Deus, com Jesus, e não com nenhum encarnado, assim, exatamente. Então, Jesus fala, né, da perda da vigilância. Essas duas mensagens próximas falam da vigilância necessária na vida, tá? E nós devemos esperar, sim, na esfera íntima, que isso faz parte do plano encarnado, tá? Nunca é demais aguardar grandes lutas e grandes provas. Porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, de inimigos confessos, mas justamente da esfera mais íntima, quando o sujeito inquieto, revoltado, leviano ou imprevidente, não é, deixa que
tome conta a vida emocional, a perturbação, às vezes a obsessão, em desfavor do trabalho, tá? De modo geral, a calúnia, o erro, o abandono e o fel não parte de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que alimentam conosco, nos mesmos pratos da vida, tá? Nos mesmos pratos da vila. Conserve-se cada discípulo plenamente informado. Então, Emmanuel fala assim, olha, esteja informado, viu? Isso vai acontecer, viu, Tereza? Não é? É como se assim, não seja inocente, isso vai acontecer, a fim de que saibamos imitar Jesus nos grandes dias, tá? Imitar Jesus, compreender e perdoar, tá? Enfim, nós temos mais uma mensagem que fala da ação de graças, tá? Que é a instituição da Eucaristia. Depois de tomar o cálice e dar graças, deu a eles, dizendo: bebei todos vós. Então, aqui está Emmanuel falando sobre o agradecimento, a gratidão. Palavra de Vida Eterna, livro capítulo 19. Ele comparando como é a nossa gratidão e como é a gratidão de Jesus, tá? Primeiro, a gratidão do mundo. Festa, réveillon, música, banquete, comida, para comemorar, músicas alegres, às vezes comemorando o término de contendas, nas quais às vezes há vítimas soluçando na sombra, a injustiça, por aí vai. No entanto, a ação de graça de Jesus é estranha. Ele está agradecendo a Deus justamente numa hora que vai partir para o sacrifício supremo. Ele vai conhecer a solidão, a prisão, a incompreensão de Judas, a negação de Pedro, o escárnio do público. Foi preterido por Barrabás. Sofreu a coroa de espinhos, o abandono e o insulto, a condenação injusta e, por fim, a morte na cruz. No entanto, ele agradece. Ora, agradece o quê? Porque na lógica do Senhor Jesus estavam os valores do Espírito eterno. Uma coisa é o valor mundano, material, a outra é o valor espiritual. Então, Cristo louva o Pai pela oportunidade de completar sua missão com segurança. E agradecendo que a confiança que o Pai lhe deu, transformando em exemplo vivo para toda a humanidade. Então, ele, enfim, conclui: não te percas nos lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá amanhã ou algum dia. Saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. A última mensagem, aliás, as duas últimas mensagens tratam aqui da vigilância, tá? Ele ainda no Getsemane, voltando-se para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então, Pedro, nem por uma hora pudeste velar comigo? Era um momento de solidão e ele precisava da companhia ali do discípulo que tinha convivido com ele, entendia já a sua proposta, mais do que os outros do povo. Então, velar com Jesus, mensagem Caminho, Verdade e Vida, capítulo 88, tá? É interessante lembrar o sentido dessa mensagem quando Jesus experimentou a solidão, tá? E Pedro dormia, os apóstolos dormiam cansados. Nem por uma hora
pudeste velar comigo, Emmanuel diz que uma hora é a existência rápida da Terra. São a existência que passa rápido. Então, perante a eternidade, nossa vida física é uma hora só, é rápido, né? Então, é, nós damos todo o valor a essa hora e esquecemos o resto do tempo, que é infinito. E aí Emmanuel conclui assim: então, por uma hora não pudeste velar comigo? Por uma hora, por uma vida? Né? Se ainda não podemos permanecer com Cristo em menos, ao menos numa hora na vida, como pretendemos a divina união para a eternidade? Tá bom? Então, pessoal, aqui nós chegamos à conclusão, para quase meia hora de evangelho, e vamos parar nessa mensagem ainda no Getsemane, a mensagem vigiemos e oremos. A recomendação de Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. 26:41, Fonte Viva, mensagem 110. Vigiemos e oremos, porque as tentações, elas vêm de nós próprios, nossas tendências, nosso passado. E nós todos nascemos e trazemos conosco essas forças desequilibrantes, que ele chama, que é do pretérito, para a tarefa do reajuste. Então, a encarnação, longe de ser punição divina, é recurso educativo e pedagógico e terapêutico. É hospital e escola. Então, é terapêutico e pedagógico. A encarnação não é punição de Deus, é crescimento, é cura. Tá? Então, ele diz assim: nas íntimas relações com os nossos parentes, teremos muito motivo de discórdia e luta. Tá? Então, as famílias entram em desacordo aí, as pessoas estão desentendendo, tá? Mas em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé. Mas em contato com a família mais próxima, teremos um grande material de aprendizado para fixar em nós a boa vontade, o perdão e a fraternidade pura e o bem incessante, tá? Então ele diz assim, olha, nascer com tendências inferiores é normal, é natural, tá? Faz parte. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Enfrentar obstáculos, sofrer as provações, tolerar antipatias gratuitas, atravessar as tormentas, são experiências humanas. Aí ele conclui: entretanto, lembremos-nos do ensino do Mestre, vigiai e orai, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que vale mais chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Né? Olha que frase de Emmanuel. Vale mais chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Meus queridos, então, é isso aí. Gostaria de desejar uma semana de paz e de boas leituras aí do livro. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Vamos parar a gravação.